mais um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Ah, o tempo, o tempo, o tempo, essa grandeza. Por Cronos, Cronos, o deus do tempo, o tempo, como controlar o tempo? O tempo que tanto nos oprime, o tempo que tanto nos faz correr. Carpe diem, quam minimo credula postero. Carpe diem, quam minimo credula postero. Isso é uma frase de um poeta romano do ano 8 a.C., que ele escreveu nos seus livros de odes. Carpe diem, quam minimo credula postero. Isso quer dizer o quê? Aproveita o dia e não se preocupa tanto com o dia de amanhã. Pode falar assim, pô, que cara inconsequente esse Horácio, né? Aproveita o dia e não se preocupa com o dia de amanhã. Como assim? Eu tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Só que a única coisa que existe é o agora, é o presente. E será que o presente existe mesmo? Então, meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu nome é Christian, eu sou instrutor da Elo, eu trabalho com vários módulos que dizem respeito à comunicação, oratória, leitura de imagem. Eu trabalho também com o programa Despertar, para quem não me conhece. E para quem me conhece, eu tô com tanta saudade de vocês. Ai, esse vírus que tirou o nosso contato, o nosso cheiro diário. Queria tanto estar com vocês em sala de aula, mas enquanto a gente não pode, porque em breve a gente vai poder, eu tô aqui nos videozinhos que a gente vai postando para vocês. E o tema de hoje, meus amores, é exatamente esse efeito. O tempo, o Senhor Tempo, o Deus Tempo. Tempo, olha só, gente, tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Tempo só existe na mente humana. Nenhum outro animal conta o tempo. O tempo começou a ser contado pelo ser humano. Ou vocês acham que os primeiros hominídeos contavam o tempo? Ou vocês acham que um orangotango se preocupa com o tempo? Ou vocês acham que um beija-flor se preocupa com o tempo? Não. Tempo é uma invenção da mente humana. O ser humano começou a precisar contar o tempo, e mais precisamente o Homo sapiens. Outros hominídeos provavelmente não se preocupavam com o tempo, apenas se estava noite, porque era escuro, ou se era dia, que eles podiam coletar ou caçar. Mas os hominídeos, não se preocupavam com o tempo. A contagem do tempo começa quando o Homo sapiens começa a plantar, a colher, a criar animais. Aí a gente precisa se preocupar. Pô, tem 12 horas, né, de claridade, 12 horas de escuridão, e a gente precisa se organizar nisso. Então o tempo era contado de uma forma muito lenta, né? A gente contava na agricultura o tempo pelo plantio de inverno. Eu não podia plantar. No verão eu deveria semear. A primavera tudo florescia, o outono as coisas começavam a apodrecer, criar humus, criar os adubos. Então a gente tinha que contar o tempo pelas estações do ano. Então o tempo era muito lento, o tempo era solar. De repente a gente começa a se preocupar também com o tempo dia e noite. E a gente precisa contar o tempo de outras formas. Então cria-se a primeira forma de contar o tempo, que é o relógio solar. Olha só que coisa rudimentar, o relógio solar. Então os homens colocavam mastros, o sol fazia sombra, e eu sabia mais ou menos, não era horas como a gente conta hoje, mas eu sabia mais ou menos que tempo estava passando e que tempo eu tinha para realizar as minhas atividades. Assim o ser humano contava o tempo. Só que lá na Grécia Antiga, mais ou menos pelo século 6 a.C., o ser humano começou a desenvolver algo que hoje a gente chama de advocacia, o direito, e para eu acusar e para eu defender, eu preciso ter um tempo bem menor do que estação de ano ou dia e noite.
Então eu precisava ter uma coisa mais curta. Então começaram a criar as ampulhetas, por exemplo. A ampulheta, ela é um medidor de tempo que ela conta, antigamente contava basicamente o tempo do cozimento de um ovo. O ser humano sempre se baseando em coisas do dia a dia, ou da culinária, como a gente vai ver pra frente. Então eu comecei a quantificar o tempo, então os gregos pensaram no tempo numa coisa mais comprimida. E pensaram em horas, em minutos. Então eu tenho tantos minutos para julgar, eu tenho tantos minutos para acusar e eu tenho tantos minutos para defender. Então a gente começa a contar o tempo de outra forma. Mas isso tudo dentro da mentezinha limitada desse bichinho, chamado Homo sapiens, que não faz muito tempo que estufou a sua caixa craniana, que estufou a sua massa encefálica e começou a ter um raciocínio lógico. Então a gente não contava, a gente não estava nem aí para isso de tempo. Porque o tempo, meus amores, pode ser que nem exista. O tempo, em algumas linhas filosóficas, ele não existe. Quero falar uma coisa para vocês. O tempo ele é dividido entre passado, presente e futuro, certo? Não! Só existe o presente. Passado não existe mais. Futuro ainda não existe. Só que o presente, ele é uma coisa tão tênue, tão sensível, que se eu falo a palavra passado, já é passado. Se eu falar a palavra presente, já é passado. E se eu falo a palavra futuro, já é passado. Então o passado, ele não existe mais, o futuro ainda não existe, e o presente é uma sucessão de pequenos futuros e pequenos passados. Então a gente pode pensar que o tempo não existe. Meu Deus, e agora? Estou enlouquecendo. Não, o tempo não existe. Algumas linhas também, por exemplo, da física quântica, nos provam que o tempo é relativo, como a gente já sabe pelo titio Einstein. Eu pesquisei esses dias como se pronunciava o nome Albert Einstein, e ele se pronuncia assim, Albert Einstein, Albert Einstein. Olha que legal, me senti tão alemão agora. E ele já falava da relatividade do tempo. Então vamos pensar o seguinte, o tempo ele é relativo. Algumas linhas da física quântica, elas nos provam que existem várias dimensões. Isso está acontecendo agora. Eu estou aqui com uma câmera na minha frente gravando um vídeo para vocês, meus amores. Será que eu estou aqui mesmo? Será? Quem garante? Tudo que existe é hipótese. Tudo é uma grande hipótese. Eu não sei se eu estou aqui agora, eu não sei se você está aí agora me assistindo, e muito menos você deve saber se você está aí assistindo. Você já assistiu Matrix? Matrix, olha só, pode ser que nós sejamos apenas uma memória solta no universo, criando tudo isso daqui. Tudo que existe é hipótese, inclusive o tempo. O tempo é relativo. Tempo relativo, vamos pensar o seguinte, 1 minuto é 1 minuto. Né? Ninguém discute isso. Você já viu como é 1 minuto? Como 1 minuto passa quando você está atrasado? E como esse mesmo minuto passa quando você está esperando alguém? 1 minuto numa festa em que você está se divertindo é um tempo. 1 minuto de dor de dente de madrugada é outro, bem diferente. 1 minuto é o mesmo. O que acontece é a relatividade desse tempo. Então o tempo, ele é hipótese. O tempo pode existir em várias dimensões. Eu posso pensar em algumas linhas filosóficas que o tempo não existe, sendo que ele é quantificado entre passado, presente e futuro. E o presente é uma sucessão de pequenos passados e pequenos futuros, e eles não existem. Então agora isso aqui nada existe. O tempo de alguém que está gestando uma criança é um. O tempo de um maratonista é outro. Quando a gente fala assim, quantos milésimos de segundo? O que é milésimo de segundo? Não está nem aí para isso. O que vai mudar 1 milésimo de segundo? Se você for um velocista, 1 milésimo de segundo faz toda a diferença na sua carreira. Então o tempo é totalmente relativo. E a contagem do tempo também é relativo. Só que esse tempo, ele vem e nos aflige. O tempo vem e nos deixa atribulados. O tempo vem e nos atrapalha de tomar várias atitudes no nosso dia a dia. É desse tempo que eu quero falar com vocês. O tempo de hoje, por exemplo, tempos difíceis. A gente está vivendo um período histórico. A gente está vivendo um período tão inédito que nem eu, um tiozão de 40, ou os pais de vocês, ou vocês, ou especialistas, médicos, cientistas políticos, ninguém sabe exatamente como agir nesse momento. Ninguém sabe o dia de amanhã. Na verdade, a gente nunca soube. Só que agora veio para comprovar mesmo que a gente não sabe.
Então é uma situação inédita. Pensem que o dia de hoje, agora, esse mês que você está vivendo, você vai contar para sempre sobre ele. Daqui 20 anos você vai estar sentado com um jovem da sua idade, né? E falando, eu vivi a epidemia de 2020. É assim como a gente conta hoje, né? Eu vi as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Aí fala, nossa, né? Algumas pessoas que estão me assistindo aí falam, eu não tinha nem nascido. É, vai ser a mesma coisa com vocês. E daqui 20 anos, vocês vão estar contando para um jovem e eles falam assim, nossa, daqui 20 anos, daqui 20 anos é daqui a pouco. Tudo depende da relatividade de como o tempo funciona na sua mente. Agora, esse tempo, ele vem também trazendo o que pra gente? Várias cobranças. Esse tempo tem deixado a humanidade doente. Não esse tempo, esse período de hoje, mas o tempo. Como a gente lida com o tempo, com o reloginho, como a gente lida com o despertador, qual a hora que vai passar o ônibus. Tem muita coisa que vem para roubar a sua paz. Ah, é trabalho de faculdade. Ah, e a faxina que eu tenho que fazer, tô com preguiça, mas eu quero assistir mais um vídeo. Ah, é trabalho de escola. Ah, é a família, eu tenho que tirar tempo para minha família. Ai, meu Deus, meu namorado, minha namorada. Tudo isso pode ser um presente na sua vida, uma dádiva, claro, você está fazendo uma faculdade, você está na escola, você tem uma casa para limpar, você tem família, você tem namorado, tem amigos, mas tudo isso também a gente pode chamar de vilões do tempo. Os vilões do tempo pode ser aquele momento em que você precisa realizar algo, mas é muito mais legal você ver aquele meme que seu amigo te mandou. É muito mais legal você olhar uma mosca que sentou na janela e se distrai. É muito mais legal você ser tomado por coisas que não é exatamente o que você tinha planejado. Esses são os vilões do tempo e a gente precisa cuidar. A gente precisa se cuidar com eles. E outra questão é a procrastinação. Procrastinação não é não fazer nada. Aí que tá. Procrastinação é fazer alguma coisa. Só que esse fazer alguma coisa é não fazer aquilo que você precisava fazer. Eu tenho um trabalho de química para fazer, mas eu quero jogar mais um pouquinho. Ou eu vou brincar mais um pouquinho com o meu gato. Isso é procrastinar. Mas eu estou jogando e eu estou brincando com o meu gato, então eu estou fazendo alguma coisa. Procrastinação, engana-se quem acha que é ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada tem um outro termo que define, que seria o ócio. O ócio, ele pode ser um ócio nocivo ou um ócio criativo. A gente também já vai falar disso, se eu não esquecer. Então eu posso trazer para todo esse turbilhão de problemas que vêm relacionados ao tempo, eu posso lhe apontar agora a solução. Produção. A administração do seu tempo. Eu tenho uma técnicazinha que talvez você já conheça. Se você conhece, você vai lembrar. E se você não conhece, eu posso estar trazendo a grande solução da sua vida. Produção, por favor. Técnica Pomodoro. Pomodoro é o nome que se dá ao tomate em italiano. Mas também é o nome de um timer que a gente coloca para cozinhar. Então esse timer eu posso girar, às vezes tem uns que são formato de tomate. Então o Pomodoro, toda vez que eu falo Pomodoro, eu não devo falar assim, técnica Pomodoro. Eu tenho que falar assim, técnica Pomodoro, Pomodoro. É italiani, Pomodoro. Então a técnica Pomodoro ela foi desenvolvida em 1989. E ela é uma técnica muito simples, ela diz respeito a um período que você vai organizar as suas tarefas e delimitar quanto tempo eu faço minhas tarefas e quanto tempo eu tiro para o meu ócio, seja ele nocivo ou criativo, tanto faz, porque eu estou realizando alguma coisa. Então, a dica número 1 da técnica Pomodoro. A dica número 1 da técnica Pomodoro: tenha sempre em mãos 2 folhas em branco. Numa folha você vai listar todas as suas atividades que você tem para realizar naquele dia. Por exemplo, relatório, ou estudar para a prova, ou limpar o quarto, ou fazer um trabalho de história. Não sei o que você vai colocar aqui na sua lista. Só que é o seguinte, meus amores. No outro papel eu já vou explicar o que vocês vão usar. Vocês vão listar ali, pode ser em tópicos, pode ser em figurinha, pode ser no celular, pode ser como você quiser, mas tenha essa lista em mãos.
Você lista. Aí você vai sentar, você vai colocar, vai ajustar o seu relógio para 25 minutos. E aqui entra a segunda dica da técnica Pomodoro. Então você vai colocar o seu relógio para 25 minutos. Nesses 25 minutos você vai pegar a sua primeira atividade e vai se dedicar a ela sem nenhuma distração. Você vai realizar tudo o que você tem para fazer naqueles 25 minutos. Se não terminar, tudo bem, e o seu relógio vai tocar. Por que a técnica Pomodoro? Porque é o timer de cozinha. Então eu vou lá e coloco para 25 minutos, em 25 minutos ele toca. É claro que vocês não vão usar um timer de cozinha. Vocês têm hoje coisas bem mais modernas. Então você coloca lá, programa o seu celular para 25 minutos. A cada 25 minutos, que a gente chama de um pomodoro, você vai dar um intervalo de 3 a 5 minutos. Nesse intervalo você pode ler uma mensagem, responder um amigo, comer um chocolate, fazer um xixi, vai brincar com seu cachorro, com seu gato. Aí você volta. 5 minutos. Mais 25 minutos, que é mais um pomodoro, você vai continuar aquela atividade ou passar para outra atividade sem distração alguma. Se alguém te ligar, você não vai atender. Se alguém te mandar uma mensagem, você não vai ler. Se alguém te mandar um vídeo, você não vai assistir nesses 25 minutos. Quando o despertador tocar novamente, você vai tirar o seu intervalinho de 3 a 5 minutos. Ali você lê a mensagem, você vê o vídeo, faz o que você quiser. Quando você terminar essa atividade primeira, é muito importante que você faça um X. E essa seria a minha próxima dica, mas eu já confundi tudo que eu programei para falar para vocês aqui. Então, a minha terceira dica do Pomodoro é a cada 4 pomodoros, ou seja, a cada 4 tempos de 25 minutos, você vai dar um intervalo maior. Um intervalo de 15 a 30 minutos. Então, nesse intervalo de 15 a 30 minutos, você pode ir ao mercado, você pode ir à padaria, você pode, sei lá o que você vai fazer. Não me interessa também o que você vai fazer nesse intervalo, mas você vai fazer intervalo. Você não vai ficar voltando na sua lista, fazendo uma coisa. Você abandona aquilo. Esse é o momento do ócio. Porque quando você se afasta da atividade que você está realizando, você automaticamente consegue solucionar coisas. Por isso que empresas modernas, elas têm sala de jogos, por exemplo, para o indivíduo sair da frente do computador e jogar um pouquinho tênis de mesa. Ou jogar um xadrez, ou jogar um videogame, porque ali pode morar a grande solução do seu problema. Então, quando terminar esse intervalo de 30 minutos, você volta. E agora, produção, essa é a dica 4, que eu já dei um spoiler do nosso Pomodoro, que é marcar um X. Esse X não é um simples sinalzinho numa folha. Esse X diz respeito a uma vitória. Eu te derrotei, atividade chata! Esse X mostra pra mim, me significa, me simboliza que eu dei conta daquilo. E tchau, relatório! Eu não preciso mais me preocupar com você, porque a técnica Pomodoro me auxiliou. E agora, produção, por favor. O quinto ponto da nossa técnica é a nossa folha em branco. Por quê? Quando eu estiver realizando a minha atividade e algum pensamento nefasto, mundano, impróprio ou um vilão do tempo vier me incomodar, por exemplo, esqueci de responder alguém. Nossa, esqueci de colocar ração pro meu cachorro. Nossa, eu queria tanto assistir um vídeo falando sobre tal coisa, um filme, tal, ou continuar minha série. Você vai pegar e vai anotar aqui esse vilão do tempo. Então você vai anotando, vai fazendo uma lista. Depois que você terminar a sua atividade aqui, você vai olhar ali. Vai ver o que é importante. Ah, ração pro cachorro é importante. Eu vou lá e faço. Ah, responder alguém é importante. Eu vou lá e faço. Agora, quando é uma coisa nada a ver, eu falo, então está aqui um vilão do meu tempo. E você vai identificando, e você vai treinando a sua mente para que você não se distraia mais à toa. E, gente, é milagroso. Você vai realizar atividades muito mais rápidas. E você tem uma grande vantagem da técnica Pomodoro, que é a tua vida menos chata. Você tem blocos pequenos de 25, e é 25 minutos, não é 30, nem 20. Porque a nossa mente vai lá, 30 é meia hora.
20 minutos é muito tempo. Agora 25 nossa mente, não sei porquê, lê como, é 25, é rapidinho. E a gente vai fazendo bloquinhos de atividades em 25 minutos, intervalo de 5 minutos. Atividades, de repente, a gente tem um intervalo de 30 minutos. Tudo fica muito mais leve e divertido. Mas, durante os 25 minutos, não se distraia com nada. É isso, meus amores. O tempo. Organizem o tempo de vocês, principalmente nesse momento difícil dessa quarentena. Organizem. Eu gosto muito de andar. Um dia eu encontrei um senhor numa trilha e ele falou assim pra mim: o tempo fica parado. É nós que avoa nele. É como a cachoeira, a pedra fica e a água vai. A pedra fica e a vida vai. Aproveitem o seu tempo. Carpe diem, amores. Carpe diem. Aproveitem o dia. E quando eu tiver saído para fora do meu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Meu Deus, eu tô atrasado. Eu tenho que ir. Tchau.